Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Professor Diego aqui e a gente vai trabalhar hoje mais uma aula de história, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai fazer a correção e a revisão da atividade avaliativa 01, aquela primeira atividade que nós fizemos sobre pré-história geral e da América, certo? Então a gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês, a gente vai revisar questão por questão, para que a gente consiga sanar essas dúvidas e partir para uma recuperação para quem precisa, certo? E também para a gente conseguir melhorar o nosso rendimento na disciplina, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai avaliar questão por questão, ver o que a gente tinha que fazer. As correções já foram pelo Google Sala de Aula para vocês, então vocês podem acompanhar o que já foi corrigido lá pelo Google Sala de Aula, certo? Para poder ter o feedback daquilo que vocês precisam consertar na questão de vocês, ok? A questão número 1 diz o seguinte: elabore um texto narrativo contando como seria um dia de sua vida se você estivesse vivendo no período paleolítico. Você deverá levar em consideração as características desse período, relacionadas à vida em sociedade, obtenção de alimentos, produção de artefatos, cultura, conhecimento da natureza, etc. Em seguida, produza uma ilustração, um desenho, que represente o que você escreveu no texto. Então, o que nós temos aí? São duas etapas para resolver essa questão número 1. A primeira etapa é elaborar um texto, contando, narrando a vida de vocês se vocês vivessem no período paleolítico. Então, vocês iriam contar um dia do que vocês iriam fazer se estivessem no período paleolítico, levando em consideração as características desse período. Então, isso que é importante, né? O texto em si, o mais importante para a história é que vocês possam identificar as características do período paleolítico, certo? Então, essa é a grande sacada do texto, né? E depois vocês iriam criar um desenho que representasse aquilo que vocês escreveram no texto de vocês, certo? Então, o que tem que ter nesse texto? O que teria que aparecer nesse texto? Ou quais elementos poderiam aparecer, levando em consideração as características do período paleolítico? Primeira questão: a fabricação de artefatos rudimentares a partir da técnica do lascamento, a pedra lascada. Então, vocês poderiam, dentro do dia de vocês, produzir algum artefato com pedra lascada. Poderiam produzir algum artefato com osso, dente e chifre de animais, que a gente chama de indústria osteodontoquerática. Então, a gente também poderia estar lá durante o dia fabricando algum utensílio com osso, dente e chifre. Teria que lembrar que os seres humanos nesse período não plantavam, certo? Então, eles eram caçadores e coletores. Então, a obtenção de alimento deveria ser evidenciada a caça e a coleta. Outra questão importante para lembrar é que o ser humano não possuía moradia fixa, ele era nômade, vivia em grupos, que eram bandos, e grupos que se deslocavam constantemente, então eles eram nômades. Isso também é importante lembrar, que haveria um deslocamento aí durante esse dia seu da pré-história lá no período paleolítico. O trabalho era dividido por sexo e faixa etária, então as mulheres eram responsáveis pela coleta e por manter o fogo aceso para espantar os animais que porventura pudessem atacar o bando, e os homens eram responsáveis pela caça. Normalmente as crianças, elas acompanhavam as mulheres, então isso também teria que ficar evidente no texto de vocês. Então, se você está escrevendo como se você fosse uma mulher no período paleolítico, você deveria fazer as funções que as mulheres do período paleolítico fariam. Se você está escrevendo como se você fosse um homem no período paleolítico, você teria que então adotar as características de um homem no período paleolítico. E se você está se considerando enquanto criança, você deveria acompanhar o trabalho das mulheres no período paleolítico, certo? Outra questão: não há propriedade privada, então tudo é de todos. Isso também poderia aparecer no texto. Os abrigos eram abrigos naturais, ou seja, em costa de morros, cavernas, eram montadas tendas próximas a abrigos naturais que ajudavam a proteger das intempéries da natureza. Outra questão importante é que desde o período paleolítico o ser humano já controlava o fogo, então isso poderia aparecer no texto de vocês. E a questão das pinturas rupestres, né? As gravuras e pinturas rupestres, aqueles símbolos feitos no interior das cavernas, as paredes das cavernas, que representavam o dia a dia dos povos do período paleolítico, certo? Então esses elementos deveriam aparecer, na verdade, nesse dia do paleolítico de vocês, ok? Aí o professor também vai deixar para vocês alguns exemplos aqui de ilustrações, né? Fabricação de artefato com o lascamento da pedra, uma propriedade, se observar ali, um espaço coletivo, né? Ali a gente tem um grupo de mulheres junto com um grupo de crianças, o grupo de homens
se preparando para a caça. Então a gente pode pensar aí em algumas ilustrações que vocês poderiam colocar para essa atividade, ok? Então, questão número 1, a gente tem ali os elementos que vocês poderiam utilizar e a imagem que vocês também poderiam estar pensando. Óbvio que vocês não iriam copiar as imagens, eu só coloquei uns exemplos para vocês do que poderia ser ilustrado nesse texto de vocês, a questão número 1. A questão número 2 pedia para que vocês fizessem a mesma questão, né, o mesmo procedimento, aliás, só que do período neolítico. Então, agora transpondo para o período neolítico. Então, nesse contexto, a gente tem que evidenciar quais são as características do período neolítico que a gente poderia abordar no texto, certo? Primeira característica é a fabricação de artefatos mais cortantes com uma nova técnica de fabricação, que é o polimento das rochas, o polimento das pedras. E o polimento, vocês vão perceber, inclusive, um formato diferenciado para os instrumentos. Isso poderia aparecer depois no desenho, essa diferenciação dos instrumentos. A gente vai estar falando também de um movimento revolucionário da história da humanidade, que é o período neolítico, chamado agricultura. Dentro do período neolítico acontece uma das maiores mudanças da história da humanidade, que é o desenvolvimento da agricultura, que possibilitou mudanças nas relações sociais, mudanças no procedimento técnico de relacionamento com a natureza, mas também com os demais seres humanos, os demais grupos. Então, a agricultura foi essencial para o desenvolvimento da humanidade e ela acontece no período neolítico. Então, se a gente vai escrever sobre um dia do período neolítico, a gente vai escrever nesse contexto do desenvolvimento da agricultura e também do desenvolvimento do pastoreio, a criação de animais, certo? Acontece junto com o desenvolvimento da agricultura o processo de sedentarização. O que é isso? O processo de estabelecimento de moradia fixa. Os antigos bandos do Paleolítico agora passam a ser as aldeias no Neolítico, ou seja, acontece um processo em que os seres humanos deixam de migrar e passam a ter moradia fixa. Isso é uma questão muito simples, está relacionada com a agricultura. A demanda da agricultura ela é muito mais demorada do que da caça. A caça às vezes demorava 30 dias para caçar um animal. Agora, para a agricultura você tem que preparar a terra, tem que semear, esperar crescer, passa a colheita, vai moer o grão. Então ela demanda mais tempo num único local. E possibilita também garantia de alimentos. Você não precisa sair por aí procurando alimento. O desenvolvimento da agricultura e do pastoreio possibilita, então, a sedentarização que acontece nas margens dos rios. Então, se você vai falar do Neolítico, você tem que levar em consideração que você está falando de uma aldeia que está estabelecida próxima ao rio e que se alimenta a partir da agricultura e também dos animais que cria e não abandonou a caça. Tá? Isso é também importante. No período Neolítico não se abandona a caça totalmente. A gente tem um complemento da alimentação também com a caça. Ok? Outra questão que a gente vai ter que abordar aí no Neolítico é a produção de excedente, ou seja, a agricultura ela produz a mais do que a necessidade para consumo. Essa geração de excedente vai possibilitar depois o comércio, porque as trocas entre as aldeias de produtos dão origem ao comércio. Isso também é importante a gente destacar no período Neolítico. Vai acontecer um aumento da população, tem mais economia de energia física, as atividades sexuais aumentam nas aldeias também, porque eles estão um pouco mais descansados, porque não tem a necessidade de sair sempre em busca do alimento. O alimento está ali, então o trabalho teoricamente diminui, e a população melhor alimentada também tem um aumento da expectativa de vida. Então a gente vai ter um aumento da população por uma questão muito simples, está morrendo menos pessoas e acaba nascendo mais por conta do aumento das atividades sexuais que acontecem nesse período. A gente vai ter o desenvolvimento da cerâmica, desenvolvimento do arado de bois, do barco à vela, da roda e posteriormente do carro com rodas, o famoso carro de boi. Primeiro os carros de boi e as carroças, Então esses primeiros instrumentos mais complexos da sociedade começam a surgir no Neolítico. Construção de casas também, a gente tem as primeiras moradias mais complexas, diferente das tendas feitas com pele de animal e madeira lá do Paleolítico. Agora a gente já vai ter casas feitas de madeira, casas feitas de barro, casas feitas com couro de animal, então são casas mais complexas. Nesse momento, a gente vai estar falando também de um processo chamado Revolução Urbana. Começam a surgir, a partir do crescimento das aldeias, as primeiras cidades. Isso também é interessante a gente poder abordar no período Neolítico. As primeiras cidades estão surgindo, então você poderia talvez estar falando do final do Neolítico no seu texto e já iria poder abordar então
a questão do surgimento das cidades, né? Há uma hierarquização social também, diferente do Paleolítico, em que tudo é de todos. Agora a gente vai estar falando do Neolítico, de uma sociedade hierarquizada. Tem gente que manda mais e gente que manda menos. Uma hierarquia na sociedade, relacionada com a função dessas pessoas na sociedade. Os guerreiros eram a classe dominante já desde o período Paleolítico. A diferença é que não havia propriedade privada no Paleolítico. Agora no Neolítico os guerreiros começam a ganhar mais força junto com os sacerdotes, e esse grupo de guerreiros e sacerdotes se transforma numa elite que domina as pessoas que trabalham na agricultura, que são os trabalhadores dominados. Há uma centralização do poder também, porque é uma questão muito simples, tá, gente? Quanto mais gente tem, mais difícil é de controlar. Vocês lembram como é a sala de aula? Quando tem um professor na sala, às vezes vocês conseguem ficar em silêncio escutando o professor. Na troca, todo mundo fala ao mesmo tempo, porque não tem regra e não tem a centralização de um poder ali. Claro que há controvérsias, há outras discussões a respeito disso, mas é importante lembrar que quando a gente tem um número grande de pessoas, é preciso estabelecer um limite, uma regra para que as coisas funcionem. E a partir dessa necessidade de controlar os trabalhadores na agricultura, né, de desenvolver atividades diferenciadas, de controlar um grande contingente populacional, surgiu a figura do Estado, né? Surgiu essa instituição chamada Estado, personificada na figura do rei ou do imperador, que fazia as funções de sacerdote e de chefe militar, concentrava o poder religioso e o poder político. Isso tudo está surgindo ainda no contexto neolítico. Estão vendo que é uma transição desde a agricultura até o surgimento do Estado, né? O neolítico é uma fase de grandes mudanças na história da humanidade, tá? A gente poderia abordar de qualquer uma das maneiras. Poderia abordar o início do Neolítico ou o final do Neolítico. Estão vendo que o professor colocou para vocês essas possibilidades, e o Neolítico é bem amplo. É óbvio que você não ia conseguir dar conta de todas essas características no texto, mas eu vou estar observando muito bem, já observei isso, né, nos textos de vocês, que nessa fase a gente pode abordar ou o início ou o fim, tá? Então eu levei em consideração isso quando vocês escreveram. Quem estava falando mais do início, quem estava falando mais do fim, eu pensei e organizei essa correção levando em consideração que era impossível falar de tudo num único texto, tá? Lembrando que a gente está contando um dia da vida no Neolítico, ok? E aqui a gente tem algumas ilustrações que vocês poderiam ter se baseado também, todas elas com moradia fixa, formação das aldeias, a agricultura, que a gente poderia estar usando para pensar na ilustração do nosso texto sobre o Neolítico, ok? A questão 3 pedia para que, de maneira geral, em linhas gerais, vocês explicassem como teria chegado o ser humano na América, como teria acontecido a migração do ser humano para o continente americano. Tá? Então a gente pediu ali para vocês 5 possíveis rotas dessa migração. A primeira rota é a rota Beringia. O professor elaborou ali um texto para vocês para a gente responder essa questão de uma maneira bem sintética. Tá? O que eu coloquei ali para vocês? Ó? Segundo essa teoria, a chegada desses povos à América aconteceu graças ao congelamento do Estreito de Bering, que separa o continente asiático da porção norte da América. Há cerca de 12 mil anos, o congelamento do estreito e a baixa no nível das águas do Oceano Glacial Ártico permitiu a migração do homem pré-histórico asiático para a América. Aquela questão bem simples, né? A ponte de gelo entre a Ásia e a América através do Estreito de Bering, que os seres humanos teriam passado caminhando há cerca de 12 mil anos, porque naquele momento o congelamento do mar, do Oceano Glacial Ártico, no Mar Glacial Ártico, melhor dizendo, ele teria possibilitado essa ponte de gelo para que os seres humanos tivessem caminhado entre a Ásia e a América, certo? Então, essa é uma das possibilidades, a rota Beringia ou a rota do Estreito de Bering, ok? A segunda possibilidade é a rota costeira. Aí a gente tem uma outra possibilidade, levando em consideração ainda o congelamento, mas que as geleiras teriam impedido a caminhada via terrestre. Então, os seres humanos teriam migrado através da costa, navegando pela costa. E aí, então, vamos acompanhar aqui. Segundo essa teoria, a migração para o continente americano teria ocorrido através de navegações em embarcações feitas de couro pela costa dos continentes asiático e europeu em direção à América. O caminho seria semelhante ao da rota Beringia, no entanto, ao invés de terem migrado pelo interior, teriam migrado
navegando pela costa, já que a presença de geleiras no interior poderia dificultar o deslocamento. Como o professor já falou antes para vocês, basicamente o mesmo caminho, só que ao invés de ter caminhado por cima das geleiras, segundo essa teoria, as geleiras dificultaram essa passagem, então eles foram navegando pela costa em embarcações feitas de couro de animal, que é basicamente a hipótese que a gente tem da rota costeira, ok? A próxima rota que a gente tem é a rota transpacífica. Segundo a rota transpacífica, as populações da região do continente americano, teriam vindo de regiões do sul da Ásia, pelas ilhas da Polinésia e da Oceania. Esses grupos humanos, eles então teriam se deslocado em embarcações de pequeno porte ou jangadas, jangadas feitas de madeira, toras de madeira, navegando de ilha em ilha através do Oceano Pacífico e foram se fixando nessas ilhas até chegar no litoral leste do continente americano. E aí depois eles vão entrar no interior da América. Essa teoria ela é fundamentada principalmente na semelhança física que existem nos grupos indígenas, tanto da América do Sul quanto da América do Norte, com os nativos da região da Polinésia. É uma semelhança física muito grande. Então, essa teoria acaba sendo reforçada por essa semelhança física dos aborígenes da Polinésia e dos ameríndios, certo? A próxima rota que nós temos é a Rota Atlântica. A Rota Atlântica, ela defende a ideia de que o ser humano teria migrado direto da África para a América do Sul, também navegando próximo às ilhas. A gente tem não tanto quanto as ilhas da Polinésia, mas ainda existem ilhas entre a África e a América do Sul, especificamente aqui o Brasil, e era possível que houvesse navegação direta também entre a África e a América. Isso é reforçado pela descoberta no ano de 1975 de um fóssil de uma mulher encontrada num sítio arqueológico chamado Lagoa Santa, em Minas Gerais. Essa mulher, que foi encontrada, apelidada de Luzia, uma referência ao primeiro hominídeo encontrado, a Lucy, a tradução, é o fóssil mais antigo, basicamente, com uma datação que equivale, entre 11.500 e 12.000 anos, que equivale à chegada do ser humano na América do Norte. Então, essa data já iria contrapor a ideia da Rota Beringia, porque se tem um fóssil de 12.000 anos aqui, não tem como eles ter chegado 12.000 anos lá e ter vindo depois para cá. Então, não faz sentido a Rota Beringia depois da descoberta da Luzia. E uma outra questão é que a Luzia tem característica negroide, a mesma característica dos grupos humanos africanos. Ela não tem uma característica mongoloide, como é o caso dos grupos ameríndios e dos aborígenes da Polinésia. Então ficou uma coisa assim meio confusa. A Luzia lá, com 12.000 anos, encontrada em Minas Gerais, deixa totalmente sem sentido as teorias anteriores e acaba fazendo com que uma nova teoria seja criada, que é a da Rota Atlântica, ou seja, o ser humano teria migrado através do Oceano Atlântico, ok? E a última teoria, que particularmente acredito que seja mais aceitável de todas elas, é a teoria das migrações múltiplas, que é muito simples, galera, muito simples. Tudo que eu falei antes pode ter acontecido, e pode ter tido outras ainda que nem foram descobertas. A teoria das migrações múltiplas admite ter havido várias ondas migratórias, então pode ter vindo pelo Estreito de Bering, pode ter vindo pela costa, pode ter vindo pelo Oceano Pacífico, pode ter vindo pelo Oceano Atlântico, pode ter vindo por outras possibilidades que a gente ainda não conhece. Então ela admite que possa ter ocorrido várias levas de vários lugares diferentes, em vários momentos e de vários lugares diferentes, certo? Que é basicamente muito aceitável, essa proposta, porque leva em consideração tanto os achados no sítio de Clovis, no México, que é o que possibilita a teoria da Rota Beringia, e também os achados em Lagoa Santa, no Brasil, que fundamentam a Rota Atlântica, e a semelhança dos grupos aborígenes da Polinésia com os ameríndios, que sustenta a teoria da Rota Transpacífica. Ok? A questão 4, por sua vez, pediu para que a gente completasse um quadro com as principais informações sobre o modo de vida dos humanos, dos seres humanos na pré-história. Então o professor elaborou já o quadro pronto para vocês, para a gente pensar aí um pouquinho. Como é que o ser humano na pré-história se relacionava com
o espaço, né? Qual é a relação do ser humano com o espaço. No Paleolítico ele era nômade, não tinha moradia fixa. No Neolítico era sedentário. Ok? E a Idade dos Metais é uma parte do Neolítico, então é exatamente igual ao Neolítico, também é sedentário. Do Neolítico para frente a gente virou sedentário, né? As armas e os utensílios que ele utilizava. No Paleolítico, instrumentos feitos com pedra, osso, dente e chifre de animais. No Neolítico a gente tem esses mesmos instrumentos, só que a gente tem a inserção dos instrumentos de pedra polida. Então, basicamente isso. E na Idade dos Metais a inserção de instrumentos de metais. Ok? Como é que o ser humano obtinha alimento no Paleolítico? Caça, pesca e coleta de frutas e raízes. Como é que ele obtinha alimento no Neolítico? Agricultura e criação de animais. E na Idade dos Metais é a mesma coisa que o Neolítico. Está ali idem ao Neolítico. Certo? A tabelinha era bem simples, não tinha muito segredo. Tá? Basicamente é para a gente poder fazer uma síntese da pré-história, para a gente identificar as diferenças entre o Paleolítico e o Neolítico. Ok? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o professor. Depois, se vocês, por favor, entrem no Google Sala de Aula, que nós vamos ter algumas atividades para vocês irem fazendo ao longo da semana para revisar esse conteúdo antes da gente marcar as nossas recuperações. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer essa revisão, vai retomar o conteúdo, tá? Eu vou estar interagindo com vocês durante a semana para a gente poder melhorar o nosso entendimento sobre a pré-história geral e da América, ok? Qualquer dúvida, entre em contato, não esqueçam de acessar o Google Sala de Aula para ver as atividades que a gente tem para a semana, certo? Bons estudos e até a próxima.